A sala estava cheia, mas o silêncio era maior que todo mundo. Minha irmã ficou de um lado, com as mãos apertadas, como se estivesse segurando o coração para não cair. 2 primos trocavam olhares, sem coragem de falar. Meu sobrinho, aquele que eu criei como filho, estava de pé perto da janela, olhando para mim como se quisesse me defender do mundo inteiro. E lá estavam eles. Minha filha, Carla, bem penteada, cheirosa, com aquele sorriso que ela usa quando quer parecer boa. E o Rafa, meu genro, com a postura de homem educado, respeitável, desses que cumprimenta e aperta a mão de todo mundo como se estivesse fazendo favor. Eu estava sentada na minha poltrona, com um chale nos ombros e uma caneca de chá que eu nem tinha vontade de beber. Não era fraqueza. Era estratégia. Eu aprendi cedo que quem grita perde, e quem prova ganha. Eu não estava ali para brigar. Eu estava ali para encerrar uma história do jeito certo. Dr. Augusto abriu a pasta com calma, como quem carrega uma verdade pesada, mas não tem medo dela. Carla soltou uma risadinha curta, tentando controlar o clima. Ah, mãe, você está dramatizando. Por que chamar todo mundo assim? Eu não respondi. Só olhei para o advogado e fiz um pequeno gesto com a cabeça. Ele entendeu. Ele tirou um papel, impecável, e começou a ler. A voz dele era firme, sem pressa. Cada palavra parecia cair no chão e ficar ali, impossível de recolher. Eu observei minha filha, e eu vi o rosto dela mudar por etapas. Primeiro curiosidade. Depois tensão. Depois aquela irritação disfarçada, como se ela fosse a dona da situação e alguém tivesse ousado contrariar. Então ele leu a frase que eu pedi para ficar clara como o sol. Minha filha não era beneficiária de nada. Eu vi a mão de Carla tremer. Eu vi os olhos dela procurando uma saída que não existia. Ela pegou o papel com pressa, como se lendo sozinha pudesse mudar a realidade. O Rafa ficou duro, com a mandíbula travada, e por um segundo eu vi a máscara dele escorregar. Não era susto. Era pânico. Pânico de quem achou que já tinha vencido. Carla tentou falar, mas a voz não saiu. Ela levou a mão ao peito, deu um passo para trás, e desabou no tapete da sala, como se o próprio corpo tivesse desistido de sustentar a mentira. Gente correu, gritou o nome dela, pediu água, abriu espaço. O Rafa se abaixou rápido demais, não com carinho, mas com pressa. Pressa de tirar ela dali. Pressa de encerrar aquilo antes que a vergonha virasse pergunta, e a pergunta virasse verdade. Eu continuei sentada. Meu coração doeu, doeu muito. Não porque eu queria ver minha filha no chão. Doeu porque eu sabia que, se eu não tivesse feito aquilo, a próxima caída poderia ser a minha. E ninguém teria corrido para me levantar. Eu respirei devagar e olhei para a pasta do advogado. Aquilo ali era só o começo. Tinha mais. Muito mais. Só que eu não entregaria tudo de uma vez. Justiça limpa é assim. Ela chega com calma, mas chega inteira. E foi nesse momento, com a sala em caos e meu genro tentando comandar o que já não era dele, que eu me lembrei do verdadeiro começo. Do dia em que eu estava de cama, com febre alta, tremendo de frio e calor ao mesmo tempo, tentando dormir, tentando sobreviver a mais uma semana difícil. Minha filha tinha vindo rápido, como sempre, deixou remédio na mesa e um beijo apressado na minha testa. Eu pedi para ela ficar. Só um pouco. Eu disse que estava fraca, que eu queria conversar, que eu estava com medo. Ela olhou o relógio e suspirou, como se eu estivesse atrapalhando a vida dela. Disse que voltaria no dia seguinte e saiu, deixando silêncio dentro da minha casa, aquele silêncio que faz a gente se sentir pequena dentro da própria história. Eu tentei dormir. O corpo ardia. A cabeça rodava. E então eu ouvi o celular dela vibrando no aparador da sala. 1, 2, 3 vezes. Insistente. Eu levantei devagar, com o cobertor nos ombros, andando como quem pisa em água funda. A tela acendeu com um nome. Rafa. Eu parei na porta da sala. Eu não queria mexer em nada. Só que, na 4ª vez, a chamada entrou sozinha, em viva voz. E eu ouvi a voz da minha filha do outro lado, sem saber que eu estava escutando. Rafa, fica tranquilo. A velha não passa de hoje. Eu fiquei parada na porta da sala, segurando o cobertor nos ombros como se ele pudesse me proteger do que eu estava ouvindo. A voz da Carla vinha clara, sem ruído,
Como se ela estivesse aqui dentro de casa. E o pior era isso, não tinha dúvida, não tinha espaço para eu fingir que entendi errado. A velha não passa de hoje. Eu senti a febre subir, mas agora era outra coisa queimando. Era espanto. Era uma dor que parecia rasgar por dentro e, ainda assim, não fazer barulho nenhum. Encostei a mão na parede para não cair. Eu queria aparecer e dizer que eu estava viva, que eu estava ouvindo. Queria ver a cara dela. Só que uma parte de mim, aquela parte que aprendeu a sobreviver, sussurrou mais alto. Não agora. Porque eu não tinha prova. Eu só tinha a minha palavra. E eu já tinha vivido o suficiente para saber o que acontece quando uma mulher velha acusa e ninguém quer acreditar. Eles dizem que é remédio, que é confusão, que é solidão. A gente já resolveu o caixão. Peguei o mais barato, tá? Para sobrar mais dinheiro. Ela falou como quem fala de comprar pão. Sem culpa. Sem hesitação. Meu estômago revirou. Eu olhei para o celular no aparador e, por um segundo, pensei em desligar. Só que meu corpo não obedecia. Eu fiquei quieta, quietíssima, porque eu precisava ouvir até o fim. E foi nessa quietude que veio a parte que me tirou o ar. Eu só preciso que o médico escreva alguma coisa certinha. Um papel. Qualquer coisa. E se ela melhorar, ótimo. Se não melhorar também, já tá tudo no esquema. Um papel do médico. Certinho. Como se a minha vida fosse um formulário. Ali eu entendi que não era só ganância. Era controle. Era um plano com etapas, com frases prontas, com gente por trás. Eu voltei para o quarto arrastando os pés. Deitei sem apagar a luz e fiquei olhando para o teto. O ventilador fazia um barulho baixo, repetido, como um relógio de mentira. Eu não dormi. Eu fiquei lembrando de coisas que eu nunca quis lembrar. Eu me vi com a Carla pequena no colo, esperando o ônibus de madrugada. Eu me vi vendendo bolo para pagar material escolar. Eu me vi dizendo sim para tudo, até quando eu queria dizer não. E, no meio dessas lembranças, uma frase começou a bater na minha cabeça. Eu criei uma filha ou eu criei uma dona. A manhã chegou e a febre tinha baixado um pouco, mas eu estava com cansaço diferente. Era um cansaço que não pedia cama. Pedia decisão. Eu levantei, lavei o rosto, prendi o cabelo como faço quando preciso ser firme, e fui para a cozinha. Na mesa, eu abri a gaveta onde guardo papéis antigos, recibos, contratos. Muita gente me chama de exagerada. Naquele dia, eu agradeci por ser assim. Eu separei o que eu tinha de mais importante, com calma. E comecei a notar detalhes que antes eu ignorava. Um pedido de segunda via de um contrato que eu não lembrava de ter feito. Uma anotação com a letra da Carla, dizendo resolver assinatura. Uma data marcada no calendário, no dia em que ela insistiu para eu ir ao cartório com ela, e eu disse que não podia porque estava cansada. Ela ficou irritada naquele dia. Irritada demais. Eu segurei aquela folha e senti um frio subindo pelas costas. Era como se as peças estivessem espalhadas há meses, e eu tivesse escolhido não olhar. Por amor. Por hábito. Eu não ia cometer o mesmo erro de novo. Eu peguei o telefone e liguei para o Dr. Augusto. A voz dele atendeu calma, do jeito que sempre foi. Só que naquele dia eu não queria calma. Eu queria caminho. Eu disse que precisava dele na minha casa ainda naquela tarde, e que era urgente. Não expliquei tudo. Só disse, eu ouvi uma coisa e eu preciso me proteger. Ele ficou em silêncio por um segundo, como quem entende mais do que eu falei. E então disse que iria. Depois, eu liguei para Carla. Eu fiz a voz fraca, do jeito que ela esperava de mim. Pedi que ela viesse no dia seguinte e reunisse a família. Falei que tinha assuntos importantes. Eu ouvi a respiração dela mudar, como se eu tivesse oferecido um presente. Claro, mãe. Eu resolvo tudo. Pode deixar. Eu desliguei e fiquei olhando para a tela apagada do telefone. Meu peito apertou, mas eu não cedi. Eu repeti minhas regras em silêncio, como uma oração. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E, enquanto eu repetia isso, uma mensagem chegou no meu celular. Era do meu sobrinho. Uma frase só, simples, que me fez entender que eu não estava sozinha. Tia,
Eu vi o Rafa saindo do cartório semana passada. Você quer me contar o que está acontecendo? Eu li aquilo 2 vezes. O nome do Rafa e a palavra cartório na mesma frase fizeram minha nuca endurecer. Eu respondi pedindo para ele guardar essa informação e não comentar com ninguém. Pedi que ele viesse no dia seguinte, antes da reunião, para conversarmos a sós. Quando eu enviei a mensagem, minhas mãos tremiam. Eu fui até a pia, lavei o rosto e encarei meu reflexo. Eu parecia frágil, mas por dentro eu já tinha escolhido. Se eles estavam montando um plano, eu também montaria o meu. Só que o meu teria prova. E, a partir daquele instante, cada passo deles viraria rastro. Antes de dormir, uma pergunta ficou martelando. Se o Rafa foi ao cartório, o que eles tentaram fazer em meu nome? Naquele ponto, eu já sabia que não adiantava conversar com coração aberto. Coração aberto, com gente errada, vira faca fácil. Eu precisava observar. E observar de verdade, sem me iludir, sem inventar desculpa para atitude feia. No fim da tarde, o Dr. Augusto chegou com aquela calma que sempre me irritou e me acalmou ao mesmo tempo. Ele entrou sem fazer barulho, como se a minha casa fosse um tribunal silencioso. Sentou à mesa da cozinha, abriu a pasta e me olhou com seriedade. Eu contei tudo. A febre, o vivo voz, a frase do caixão, o tal papel do médico, o jeito leve com que ela falou da minha morte. Eu disse também do recado do meu sobrinho, do cartório, e das pequenas coisas que eu tinha achado na gaveta. Dr. Augusto respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e disse algo que me deu um aperto na garganta. Ele falou que, quando alguém começa a pedir segunda via, mexer com cartório, querer assinatura, querer procuração, isso quase sempre vem com o passo seguinte. E o passo seguinte, muitas vezes, é tentar transformar a pessoa em incapaz. Não porque ela seja, mas porque isso dá poder para quem está com pressa. Incapaz. Eu, que sempre cuidei de tudo. Eu, que paguei conta, fiz compra, resolvi problema, levantei empresa do nada. Incapaz porque uma filha decidiu que eu virei obstáculo. Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para o azulejo da cozinha, como se ele fosse me dar alguma coragem emprestada. E foi aí que eu lembrei de uma coisa simples. Carla sempre teve 2 vozes. Uma para os outros, outra para mim. Para os outros, ela era a filha perfeita. Postava foto comigo no aniversário, escrevia texto bonito, chamava de guerreira, de exemplo, de rainha. Fazia questão de aparecer na igreja, de ajudar em campanha de doação, de dar abraço demorado em gente que não conhecia. As vizinhas elogiavam. Diziam que eu tinha sorte. Para mim, ela era pressa. Era suspiro. Era olhar no relógio. Era aquele jeito de me tratar como se eu fosse uma tarefa atrasada. E o Rafa? Então. O Rafa sempre sorria com os dentes. Dizia bom dia com educação, elogiava minha comida, carregava sacola para parecer homem de família. Só que nunca era um gesto de afeto. Era postura. Era imagem. A mão dele não tremia de carinho. Tremia de controle, quando algo escapava do combinado. Dr. Augusto me pediu para eu não confrontar ninguém ainda. Disse que eu precisava de prova. Prova limpa. Prova que não desse espaço para drama. Eu concordei. Naquele instante, eu decidi que eu não ia ganhar no grito. Eu ia ganhar no detalhe. No rastro. Naquilo que gente apressada sempre deixa para trás. No dia seguinte, cedo, meu sobrinho veio antes de todo mundo. Ele entrou pela porta da cozinha com o rosto sério, como se tivesse trazido uma notícia ruim e um pedido de desculpa junto. Eu sentei com ele na mesa e pedi para ele me contar, sem inventar nada, só o que viu. Ele disse que viu o Rafa no cartório numa manhã, semanas atrás. Disse que o Rafa estava com uma pasta, discutindo com alguém no balcão, e que saiu irritado, falando no celular como quem perdeu uma chance. Meu sobrinho não ouviu palavras exatas, mas viu o jeito. A pressa. A raiva. O olhar de quem quer resolver tudo rápido. Eu agradeci. Pedi para ele ficar quieto e, se visse mais alguma coisa, me avisar. Ele apertou minha mão e disse que eu podia contar com ele. Na hora, eu senti vontade de chorar. Não por fraqueza, mas por alívio. É estranho como a gente aguenta muita coisa sozinha, até perceber que alguém está do seu lado. E aí o peso muda de lugar.
Eu subi para o quarto e me olhei no espelho. Eu estava pálida. Ainda fraca. Mas a minha cabeça estava clara. Eu arrumei o cabelo com cuidado e coloquei um brinco simples, daqueles que eu uso quando preciso parecer mais firme do que estou. Não era vaidade. Era armadura. Pouco antes do almoço, a Carla começou a mandar mensagens dizendo que estava a caminho com o Rafa, e que já tinha avisado o resto da família. O jeito dela escrever me incomodou. Era um jeito de quem estava animada, não preocupada. Eu reconheço minha filha. Eu conheço a pressa dela quando sente cheiro de vantagem. Eu fui até a sala e deixei algumas coisas no lugar de propósito. Um envelope pardo em cima do aparador. Uma pasta fechada na estante. Uma caneta bonita na mesa. Coisas simples. Um cenário que parece inocente, mas que serve para testar gente curiosa. Eu tinha aprendido isso na Marran. Quem não tem caráter não resiste a uma oportunidade. Quando eles chegaram, veio o teatro. Carla entrou com voz doce, dizendo que eu estava com o rostinho abatido, como se ela fosse a cuidadora do mundo. Me abraçou rápido, virou o rosto para não encostar muito, e sorriu para minha irmã como se estivesse salvando a família. Rafa cumprimentou todo mundo. Apertou mãos, elogiou a casa, perguntou da saúde com um tom ensaiado. Só que eu vi o que ninguém viu. Os olhos dele passaram pelo aparador, pelo envelope, pela pasta na estante. Foram rápidos, mas foram atentos demais. A máscara dele era de bom genro. A fraqueza dele era a pressa. Carla se sentou perto de mim, e por alguns minutos ela foi a filha que todos esperavam. Falou de remédio, de sopa, de médico. A família relaxou um pouco. Minha irmã até sorriu, como quem pensa, ainda bem, está tudo bem. Só que eu fiquei quieta. Eu fiquei observando o corpo, o jeito, a mão, a respiração. Quando eu disse, com voz baixa, que eu queria organizar algumas coisas, eu senti Carla se inclinar para frente. O olhar dela acendeu. Rafa fez um movimento pequeno, como quem prepara a fala. E foi aí que aconteceu a primeira coisa que confirmou tudo. Carla pediu para ir ao banheiro. Só que, em vez de ir direto, ela passou pelo aparador. A mão dela encostou no envelope pardo, como quem ajeita, e depois como quem sente o peso. Ela não pegou na frente de todos. Ela só testou. Disfarçou. Sorriu. Continuou andando. Eu não disse nada. Eu só anotei por dentro. Depois foi o Rafa. Ele foi até a janela para abrir um pouco, e nesse trajeto ele chegou perto da estante. Fingiu olhar um quadro e tocou na pasta fechada. Tocou rápido, como quem marca onde está o ouro. Minha garganta apertou. Não por medo. Por certeza. Eles não estavam ali por mim. Estavam ali pelo que eu tinha. Eu voltei a repetir minhas regras em silêncio. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. E, naquele momento, eu entendi a terceira regra que eu nunca tinha dito em voz alta. Eu não dou mais acesso a quem quer me apagar. A reunião ainda não tinha começado oficialmente. O Dr. Augusto ainda não tinha chegado. E mesmo assim, Carla já estava nervosa. Ela fazia perguntas demais, tentava conduzir conversa, queria saber onde estavam meus documentos, queria saber se eu tinha feito alguma coisa no banco. Eu respondi pouco. Sempre com calma. Sempre como se eu estivesse frágil. Porque gente apressada se revela quando acha que está ganhando. Quando o interfone tocou e eu ouvi a voz do Dr. Augusto lá embaixo, eu senti o ar mudar dentro da sala. Rafa endireitou o corpo. Carla engoliu seco. E eu vi, no rosto da minha filha, uma expressão que eu nunca vi quando eu estava doente. Não era preocupação. Era medo. E foi nesse instante que eu tive a certeza final de que aquela sala não era uma reunião de família. Era o lugar onde a verdade ia escolher quem ficava de pé. Só que, antes do advogado entrar, o celular do Rafa vibrou de um jeito insistente, e ele olhou para a tela como se tivesse visto um fantasma. O celular do Rafa vibrou de novo, forte, como se tivesse urgência dentro dele. Ele olhou para a tela e, por um segundo, o rosto dele ficou sem cor. Tentou disfarçar rápido, colocou o aparelho no bolso e abriu um sorriso curto, desses que não chegam nos olhos. Tudo bem aí, Rafa? Meu sobrinho perguntou, do jeito simples dele, como quem não quer confusão. Tudo,
Rafa respondeu, rápido demais. Coisa do trabalho. Trabalho. Sempre trabalho. Sempre uma desculpa pronta para sair, para mandar, para cortar conversa. Eu não disse nada. Eu só observei o jeito como ele ficou inquieto, como se a casa tivesse encolhido. O interfone tocou mais uma vez. Era o Dr. Augusto. Eu pedi para o meu sobrinho descer e abrir. Minha irmã se levantou junto, nervosa. Carla fez um gesto como se quisesse acompanhar, mas eu vi que ela preferiu ficar perto de mim, perto do centro, perto daquilo que ela achava que controlava. Quando o Dr. Augusto entrou na sala, o ar mudou. Ele cumprimentou todos com educação, mas não se perdeu em conversa. A pasta dele parecia mais pesada do que papel. Parecia carregar uma decisão. Carla tentou voltar ao papel de filha amorosa. Doutor, obrigada por vir. Minha mãe anda muito abalada, sabe? A gente só quer ajudar. Eu quase ri. Por dentro. Porque aquela frase era tão ensaiada que dava para ouvir o eco. Dr. Augusto apenas assentiu, com um olhar calmo, e disse que precisava falar comigo a sós por 2 minutos, antes de começarmos qualquer coisa. Carla abriu a boca para discordar, mas fechou quando viu o olhar do resto da família. Ela não queria parecer mandona ali, não na frente de todos. Eu me levantei devagar, como se ainda estivesse frágil, e fui com ele até o corredor. Meu sobrinho ficou perto da porta, atento. Eu gostei disso. Gente esperta não faz barulho, mas faz presença. No corredor, Dr. Augusto falou baixo. Eu preciso te dizer uma coisa importante. Hoje cedo eu confirmei o nome de quem atendeu o Rafa no cartório. Meu estômago revirou. E tem mais. Alguém tentou marcar uma avaliação para te declarar incapaz, usando informações suas. Não conseguiu avançar porque faltou documento. Mas tentaram. Incapaz. Aquela palavra voltou como um soco. Eu senti a garganta apertar. Só que eu não dei o gosto de me verem tremendo. Eu segurei firme no braço da poltrona do corredor e olhei nos olhos dele. Então eles iam me tirar tudo em vida, eu falei. Esse é o padrão, ele respondeu. E é por isso que hoje precisa ser bem feito. Sem briga. Só fatos. Eu respirei devagar. Eu pensei na minha casa, no meu trabalho, no meu nome, em tudo que eu construí. Pensei também na minha filha quando era criança. O amor ainda existia, mas não podia mais mandar em mim. Vamos começar, eu disse. Quando voltamos para a sala, eu vi Rafa mexendo no bolso, como se o celular estivesse queimando. Ele tentou manter o rosto neutro, mas os olhos dele não paravam. Carla estava sentada com as mãos juntas, apertando os dedos. Eu reconheci aquele gesto. Era medo escondido. Dr. Augusto ficou de pé perto da mesa. Colocou a pasta em cima, abriu devagar e disse que, antes de qualquer discussão, ele precisava registrar que aquela conversa estava sendo feita para proteger minha vontade e minha segurança. Carla riu. Fraca. Que exagero, gente. É só uma conversa de família. Eu mantive o olhar nela. Não com raiva. Com firmeza. A firmeza que eu devia a mim mesma. Conversa de família não precisa de cartório, Carla. Eu respondi, calmamente. E mesmo assim vocês foram. O silêncio que veio depois foi bonito de ver. Não porque eu gostasse de ferir, mas porque foi a primeira vez em muito tempo que ela não teve resposta pronta. Rafa pigarreou e tentou pegar o comando. Dona Nair, a senhora está doente, está sensível. A Carla só quer organizar as coisas. É para o seu bem. Foi aí que eu entendi a fraqueza dele com clareza. Ele não falava comigo. Ele falava com a sala, querendo me pintar como confusa. Ele queria a minha imagem quebrada. Porque uma mulher desacreditada é fácil de controlar. Dr. Augusto não levantou a voz. Ele só abriu um documento e disse que eu tinha solicitado, de forma consciente, a revogação de qualquer autorização feita sem minha presença, e que certas pessoas não poderiam agir em meu nome. Rafa se mexeu na cadeira. Carla tentou sorrir. Isso é porque a mãe está assustada, ela disse. Ela ouviu coisa que não era para ouvir. Eu senti meu coração apertar. E, ao mesmo tempo, senti uma clareza gelada. Ela admitiu. Não negou.
Só tentou diminuir. Eu ouvi a sua voz, eu falei. E ouvi você falando do meu caixão. Minha irmã soltou um som baixo, como se alguém tivesse arrancado o ar dela. Um dos primos levou a mão à boca. Meu sobrinho fechou o punho, mas ficou quieto. Carla regalou os olhos e fez a melhor atuação dela. Mãe, pelo amor de Deus, eu jamais. Doutor Augusto levantou a mão, pedindo silêncio. Nós não estamos aqui para discutir sentimentos. Estamos aqui para discutir atos. E atos deixam rastros. Ele disse essa frase e eu vi Rafa apertar o celular no bolso. A vibração veio de novo, e dessa vez eu vi a tela acender por um segundo. Ele tentou esconder, mas eu li uma palavra no topo da notificação. Cartório. Eu não falei. Eu só olhei para meu sobrinho e depois olhei para o celular do Rafa. Meu sobrinho entendeu. Ele não precisava ouvir mais nada. Ele só precisava aguardar. Rafa se levantou. Com licença. Eu vou atender um minuto. Doutor Augusto não impediu. Eu também não. Porque gente apressada, quando acha que vai resolver por fora, abre a própria armadilha. Rafa foi para o corredor falando baixo, quase sussurrando. Eu não ouvi as palavras, mas vi o jeito. Ele gesticulava, irritado, como quem cobra alguém. Carla ficou rígida no sofá, fingindo calma. Só que a ponta do pé dela batia no chão, repetida, traindo nervosismo. Eu sentei de novo e apertei a caneca de chá. Meu coração ainda doía, mas eu estava inteira. Doutor Augusto puxou mais um papel, virou na direção da sala e falou para todos ouvirem. Antes de eu ler qualquer decisão, eu preciso perguntar. Alguém aqui tentou obter procuração ou assinar algo em nome da Nair nos últimos meses? Ninguém respondeu. O silêncio foi pesado. Pesado demais para ser inocente. Carla tentou levantar a voz. Isso é um absurdo. A gente veio para ajudar. Ajuda não exige pressa, eu falei, sem mudar o tom. E vocês estão com pressa desde que eu fiquei doente. Foi então que Rafa voltou do corredor com um sorriso falso, mais falso do que antes. Só que agora ele evitava olhar para a pasta do advogado. Evitava olhar para mim. Evitava olhar para a sala. Era o olhar de quem percebeu que a porta está fechando. Doutor Augusto ajeitou os óculos e colocou o dedo em cima de uma folha específica. Eu vou ler, ele disse. E depois, se alguém quiser contestar, vai ter que contestar com prova. Não com teatro. Eu senti a sala prender a respiração. E eu soube que, quando ele lesse a primeira linha, nada mais voltaria a ser como antes. Mas antes da voz dele começar, Carla esticou a mão na direção da pasta, como se quisesse impedir o papel de existir. Carla esticou a mão na direção da pasta, com um sorriso que queria parecer leve, mas não parecia. Parecia pressa. Parecia medo de papel. Doutor, não precisa disso, ela disse, rindo fraco. Vamos conversar como família. Eu vi o dedo dela encostar na borda da pasta, como se ela tivesse o direito de fechar a boca da verdade. E foi aí que eu fiz a única coisa que eu precisava fazer. Levantei a mão, devagar, e segurei o pulso dela por um segundo. Sem força, sem agressão. Só o suficiente para ela entender que eu não era mais a mesma. Não toca, eu falei, baixo. Eu deixei vocês chegarem até aqui. Agora vocês vão ouvir. A sala congelou. A mão dela ficou presa no ar. Carla puxou de volta, como se tivesse encostado em fogo, e tentou se recompor rápido. Só que, quando alguém perde o controle, a máscara não volta inteira. Rafa pigarreou, tentando recuperar o comando da cena. Dona Nair, a senhora está exaltada. Isso não faz bem para sua saúde. Ele falou como quem aconselha, mas o objetivo era outro. Eu conhecia aquele tom. Era o tom de quem tenta colocar dúvida na cabeça dos outros. Era o mesmo tom. Doutor Augusto não se abalou. Ele ajeitou a pasta, olhou para todos e falou com calma. Eu vou ler porque fui chamado para isso. A vontade dela é lei. E hoje ela está lúcida, consciente, e acompanhada por testemunhas. Carla tentou sorrir outra vez, mas os olhos dela não acompanharam. Ela olhou para minha irmã, olhou para os primos, olhou para o meu sobrinho,
procurando alguém para salvar ela daquele momento. Só que ninguém se mexeu. Porque, quando a dúvida entra, até o silêncio vira julgamento. Dr. Augusto começou pelo início, do jeito que eu pedi. Sem drama. Sem ataque. Só fatos. Ele explicou que qualquer autorização, procuração, assinatura ou tentativa de representação feita sem minha presença estava revogada. Explicou que eu estava registrando aquilo para me proteger, porque havia sinais de movimentação indevida em torno dos meus documentos. Quando ele falou cartório, Rafa passou a mão no nariz, um gesto pequeno, automático. E ali eu vi a fraqueza dele bem clara. Ele não temia a minha dor. Ele temia o rastro. Meu sobrinho, quieto, foi virando o rosto devagar, alternando o olhar entre a pasta e o Rafa. Eu vi que ele estava somando 2 mais 2. E eu também vi que o Rafa percebeu isso. Ele tentou sorrir para o meu sobrinho, como se fosse amizade, mas ninguém sorri quando está apavorado por dentro. Carla levantou a voz um pouco, como se quisesse tomar a sala na marrã. Isso é exagero. Minha mãe está doente. Qualquer coisa que ela ouviu foi mal entendido. Então nega, eu disse. Olha para mim e nega que falou do meu caixão. Ela me encarou e piscou rápido. A boca abriu, fechou. A mentira, quando tem prova, pesa na língua. Eu estava nervosa. Ela tentou. Foi uma forma de falar. Forma de falar. Eu senti um gosto amargo na boca. E por um segundo, doeu. Doeu lembrar que aquela era a mesma menina que já dormiu agarrada no meu pescoço quando tinha pesadelo. Só que eu não deixei o passado mandar em mim. Eu voltei para minhas regras. Eu não machuco ninguém. Eu não minto. Eu provo com fatos. Dr. Augusto levantou uma folha e virou para a sala. Eu vou deixar uma coisa muito clara. Existe um risco real quando alguém tenta transformar uma pessoa em incapaz sem motivo. Isso é grave. E, por isso, antes de qualquer passo, eu solicitei um parecer médico recente confirmando que a Nair está apta para decidir. Rafa mexeu na cadeira. Carla ficou dura. E aí eu entendi o valor daquela frase. Eles queriam um papel do médico. Só que eu cheguei primeiro. Minha irmã levou a mão ao peito e me olhou com um misto de tristeza e admiração, como se finalmente tivesse entendido que eu não estava exagerando. Um dos primos murmurou meu nome bem baixinho. Meu sobrinho respirou fundo, como quem segura a raiva para não estragar minha estratégia. Dr. Augusto continuou. Agora, eu vou repetir a pergunta. Alguém aqui tentou obter procuração, assinatura, segunda via de documento, ou qualquer autorização em nome da Nair nos últimos meses? O silêncio veio pesado. Não era silêncio de inocência. Era silêncio de gente que está calculando. Rafa abriu a boca, fechou, e depois soltou uma frase ensaiada. Doutor, a gente só tentou ajudar. A senhora sabe como é, burocracia. A Carla fica preocupada. Preocupada. Eu quase senti pena. Quase. Porque a preocupação dele sempre teve pressa, e pressa nunca foi amor. Dr. Augusto não discutiu. Ele só puxou outra folha e colocou em cima da mesa, de um jeito que todo mundo pudesse ver. Há registros de ligações para o cartório perguntando sobre procuração e assinatura. Há pedido de segunda via. E a tentativa de agendamento de avaliação para incapacidade. Carla se levantou num salto, como se o próprio chão tivesse empurrado ela. Isso é mentira. Quem fez isso? Quem disse isso? Ela não perguntou se era verdade. Ela perguntou quem contou. Porque o medo dela não era a minha dor. Era a exposição. Eu fiquei olhando para ela, e foi nesse instante que eu vi minha filha como ela era naquele momento. Não uma mulher assustada por ter me ferido, mas uma mulher irritada por ter sido descoberta. Rafa colocou a mão no ombro dela, apertando um pouco demais, e sussurrou algo que eu não ouvi. Ela respirou e tentou voltar para o personagem. Mãe, você está sendo manipulada. Estão colocando coisa na sua cabeça. Você sabe que eu te amo. Eu não respondi com grito. Eu respondi com calma. Amor não encomenda caixão barato para sobrar dinheiro. A sala inteira sentiu a pancada daquela frase. Minha irmã chorou sem som. Meu sobrinho baixou a cabeça por um segundo,
como se estivesse segurando a vontade de partir para cima do Rafa. E foi aí que o Dr. Augusto chegou na linha que eu pedi para ser a chave. Ele leu devagar, com a voz firme, para ninguém dizer que não ouviu. Declaro que minha filha, Carla, não é beneficiária de minha herança. Eu juro que eu vi o sangue sair do rosto dela. Foi como se a palavra herança tivesse desligado o corpo dela. Carla pegou a folha com as mãos tremendo, leu uma vez, leu outra, como se as letras pudessem mudar por pena. A boca dela ficou aberta, seca, procurando ar. Não, isso não. Ela deu um passo para trás. Um passo torto. A mão buscou o sofá e não encontrou. E então ela caiu. Um tombo seco, no tapete da sala, diante de todo mundo. O caos começou, gritos, água, gente levantando. Rafa se abaixou rápido demais, não para cuidar, mas para esconder, para encerrar, para tirar ela dali antes que alguém começasse a fazer perguntas. Eu não me levantei. Eu não comemorei. Eu só senti meu coração apertar de um jeito que eu nunca tinha sentido. Porque uma parte de mim ainda amava aquela menina. E outra parte de mim, finalmente, amava a mim mesma. E, enquanto todos se mexiam, o Dr. Augusto puxou mais um papel da pasta e disse, bem baixo, só para eu ouvir. Agora eu vou mostrar a prova que derruba os dois de vez. Quando o Dr. Augusto disse aquilo, agora eu vou mostrar a prova que derruba os dois de vez, eu senti meu estômago apertar. Não era medo do que vinha. Era mistura amarga de alívio com luto. Alívio por não estar louca. Luto por perceber que eu estava certa sobre a própria filha. A sala estava num alvoroço por causa do desmaio. Minha irmã ajoelhada perto da Carla, abanando o rosto dela com a mão trêmula. Um primo correndo para pegar água. Meu sobrinho firme, de pé, olhando para o Rafa como quem vigia um ladrão dentro da própria casa. E o Rafa estava agindo como um homem que precisa resolver tudo rápido. Ele encostou a mão na bochecha da Carla, mas não era carinho. Era checagem. Era pressa. Depois puxou o celular e falou alto, para todo mundo ouvir, como quem quer parecer preocupado. Vou chamar uma ambulância. Ela caiu feio. Eu ouvi aquilo e senti um frio. Não pelo tombo. Pelo teatro. Ele queria barulho. Ele queria confusão. Confusão é útil quando alguém quer pegar uma coisa e sair sem ninguém notar. E foi exatamente isso que ele tentou fazer. Enquanto minha irmã e os outros estavam em volta da Carla, Rafa deu 2 passos discretos até a mesa, onde a pasta do advogado estava aberta. A mão dele foi rápida, quase automática, como se já tivesse repetido aquele movimento em outro lugar. Ele tentou puxar um papel de dentro da pasta, dobrar e guardar no bolso. Só que meu sobrinho viu. Ei, ele disse, seco, e colocou o corpo entre o Rafa e a mesa. Rafa parou, sorriu, e soltou aquele tom de homem educado que tenta te fazer sentir exagerado. Calma, eu só ia pegar um documento para levar com a gente. Para o hospital, sabe? Meu sobrinho não se moveu. Só olhou para ele com desprezo. Documento da minha tia fica aqui. Dr. Augusto fechou a pasta na mesma hora. Sem pressa, mas firme. Como quem coloca uma tampa num pote de veneno. Tudo o que está aqui só sai daqui por vias formais, ele falou. Rafa apertou a mandíbula. A máscara dele escorregou por um segundo. E eu vi a fraqueza dele se mostrando. Não era força. Era controle. E quando ele perde o controle, ele vira raiva. Carla começou a despertar. Ela abriu os olhos devagar, com uma confusão falsa, como se não soubesse por que estava no chão. Eu já conhecia aquele jogo. Era o jogo de virar vítima para ganhar tempo. O que aconteceu? Ela murmurou. Minha irmã se aproximou, preocupada de verdade. E isso me doeu. Porque minha irmã não merecia estar no meio desse teatro. Carla olhou em volta, viu a pasta fechada, viu os olhares, e entendeu rápido. Ela ainda estava perdendo. A voz dela mudou. Mãe, ela disse, como se fosse um pedido de perdão. Eu passei mal. Eu estou nervosa. Por favor. Eu senti um nó na garganta. Só que eu não cedi. Porque eu sabia o que vinha depois do por favor. Vinha a chantagem. Vinha o você está me destruindo. Vinha a culpa.
Dr. Augusto se aproximou de mim e falou baixo, bem baixo, para só eu ouvir. Você está preparada para ouvir a prova? Eu olhei para ele e assenti. Eu não queria espetáculo. Eu queria fim. Ele abriu a pasta de novo, mas desta vez ele não puxou uma folha. Ele puxou um envelope pequeno, transparente, com uma etiqueta simples, com data e horário. Dentro, tinha um pendrive. Carla viu e ficou rígida. Rafa também. Foi a primeira vez que eu vi o Rafa perder o sorriso por inteiro. Dr. Augusto falou para a sala inteira. Antes de eu continuar, eu vou deixar claro. Há registro de áudio. Há registro de mensagens. E há registro de tentativas de movimentação em cartório. Tudo isso está guardado com data e autenticação. A palavra áudio fez a respiração da Carla falhar. Ela tentou disfarçar tossindo, mas foi uma tosse de quem engole pânico. Rafa mudou o plano na hora. Passou do homem preocupado para o homem que ataca. Isso é absurdo, ele disse, alto. Gravar conversa é crime. Dr. Augusto nem piscou. Crime é tentar tirar direitos de uma pessoa doente. Crime é tentar forçar incapacidade. Crime é mexer em documento alheio. Eu fiquei observando. Eu não falei nada, porque eu queria que eles se enforcassem com as próprias palavras. Carla levantou devagar, segurando no sofá, e tentou usar a voz doce de novo. Mãe, você está fazendo isso por causa de um mal-entendido. Eu estava nervosa. Eu falei besteira. Você sabe que eu te amo. Eu olhei para ela e fiz a pergunta que eu tinha segurado por anos. Se você me ama, por que o primeiro pensamento foi meu caixão? Ela travou. E a resposta dela foi o silêncio. Um silêncio longo demais para ser inocente. Rafa tentou interromper. A senhora está confusa. Está doente. Isso é exploração de uma pessoa vulnerável. Ele apontou para mim como se eu fosse um objeto. Como se eu não estivesse sentada ali, respirando, pensando, lembrando de tudo. Meu sobrinho deu um passo para frente. Ela não está confusa. Confuso estou eu, tentando entender como você veio aqui para roubar papel. Rafa se virou para ele com um olhar de ameaça, mas rapidamente se lembrou que tinha plateia. A máscara voltou pela metade. Dr. Augusto levantou a mão de novo. Eu não vou tocar o áudio agora, ele disse. Eu vou apenas registrar que ele existe e que, se houver qualquer tentativa de pressão, difamação ou nova investida em cartório e banco, isso será apresentado formalmente. Eu entendi a estratégia. Era o plano silencioso. Mostrar que a faca existe, sem enfiar ainda. Porque gente que tem culpa se desespera quando percebe que não está no controle do tempo. E o Rafa desesperou. Então você está ameaçando a gente, ele falou, com raiva. Eu respondi com a minha calma. Eu não ameaço. Eu me protejo. Carla começou a chorar. Só que era um choro seco, calculado, como se ela estivesse tentando comprar pena. Ela olhou para minha irmã, depois para os primos, procurando alguém para se comover. Vocês vão ficar do lado dela, ela disse. Ela sempre foi dura comigo. Dura. Eu quase ri. Eu que paguei tudo. Eu que segurei tudo. Eu que engoli tudo. Dr. Augusto se virou para todos e disse algo que mudou o clima. A partir de hoje, qualquer comunicação sobre documentos dela deve ser feita comigo. Cartório, banco, plano de saúde, qualquer coisa. E todos aqui serão informados por escrito. Era uma barreira. Uma parede. E eu senti uma paz estranha só de imaginar essa parede entre mim e a pressa deles. Rafa puxou Carla pelo braço. Vamos embora, ele sussurrou, sem se preocupar com quem ouvia. Agora. Carla ainda tentou olhar para mim com aquela cara de filha arrependida. Mãe, eu posso explicar. Explica para sua consciência. Eu falei. Porque para mim, hoje, você só vai explicar com verdade. Ela ficou pálida de novo. Rafa tentou arrastar ela em direção à porta. E foi nesse momento que o Dr. Augusto fez um gesto pequeno para o meu sobrinho. Meu sobrinho saiu da sala por 2 segundos e voltou com uma folha na mão. Antes de vocês saírem, Dr. Augusto falou, assinatura de recebimento.
Rafa parou no meio do caminho. Carla parou também. Eu vi os dois encarando a folha como se fosse uma sentença. Carla tentou se fazer de ofendida. Você quer que eu assine o quê? Que você foi informada. Ele respondeu. Que a partir de hoje você não tem autorização para agir em nome dela. Que qualquer tentativa será registrada. Rafa deu um passo à frente, querendo intimidar. Você não vai obrigar ninguém a assinar nada. Dr. Augusto respondeu com uma calma que cortava mais que grito. Não é obrigação. É escolha. Mas quem não assina, costuma ser quem pretende fingir que não sabia. Carla engoliu seco. Pegou a caneta com a mão tremendo. E, antes de assinar, ela olhou para mim com ódio puro, sem máscara, por um segundo. Ali eu vi a verdade inteira. E foi aí que eu percebi que o plano deles não tinha acabado. Eles só tinham perdido a primeira batalha. Porque, quando Carla assinou, o celular do Rafa vibrou de novo. Ele olhou para a tela e, bem baixinho, eu ouvi ele dizer uma frase que me fez gelar. Não, espera, ela não morreu. Eu olhei para o Dr. Augusto. Ele olhou para mim. E eu soube que o próximo passo deles seria mais sujo do que eu imaginava. A frase do Rafa ficou presa no ar da minha sala, mesmo depois que a porta fechou atrás deles. Não, espera, ela não morreu. Ele disse baixo, achando que ninguém ia ouvir. Só que eu ouvi. E do jeito que ele falou, não parecia surpresa. Parecia atraso. Como se alguma coisa já estivesse combinada, marcada, preparada, e alguém do outro lado da linha tivesse perguntado por que ainda não tinha acontecido. Eu fiquei sentada, com a caneca ainda na mão, sentindo o calor do chá esfriar junto com a minha confiança no mundo. Minha irmã tentava se recompor, limpando o rosto, repetindo que não queria acreditar. Meus primos falavam ao mesmo tempo, confusos, indignados, querendo respostas. Meu sobrinho fechou a porta e ficou parado, como guarda, olhando para mim como se esperasse uma ordem. Dr. Augusto guardou o envelope com o pendrive de volta na pasta, com cuidado quase cerimonial. Depois olhou para mim e falou baixinho, para eu ouvir no meio da confusão. Eles já tinham alguém pronto para agir quando achassem que você tinha ido. A pergunta agora é quem? Eu respirei devagar. Eu senti uma vontade enorme de chorar, mas eu não dei esse presente para ninguém. Eu já tinha chorado demais na vida para transformar lágrima em hábito. Eu levantei com calma, pedi para todos sentarem, e falei com a voz mais firme que eu tinha dentro de um corpo ainda fraco. Eu preciso que vocês escutem e não interrompam. Eu não vou fazer escândalo. Eu vou fazer certo. Minha irmã tentou falar, mas eu segurei a mão dela com carinho. Eu sei que dói. Em mim dói também. Mas se a gente fizer barulho agora, eles usam isso para dizer que eu estou fora de mim. Dr. Augusto assentiu, e eu vi que ele estava pensando no mesmo perigo. Se eles já tentaram me pintar como incapaz, qualquer exagero viraria munição. Eu continuei. Eu ouvi minha filha falando do meu caixão e de um papel do médico. Eu ouvi o Rafa e eu vi o jeito deles hoje. Eu não sei até onde isso vai. Mas eu sei de uma coisa. Eles estão com pressa. Meu sobrinho apertou os dentes, com raiva. Pressa para quê? Eu olhei para ele. Para me tirar do caminho. Quando eu falei isso, a sala ficou silenciosa de novo. Um silêncio pesado, que ninguém queria carregar, mas todo mundo era obrigado. Dr. Augusto tomou a frente e explicou os próximos passos, do jeito dele, simples e claro, sem assustar mais do que o necessário. Ele disse que, a partir daquele momento, nenhuma informação médica minha poderia circular pela família sem cuidado. Disse também que eu precisava confirmar duas coisas imediatamente. Primeiro, se alguém mexeu nos meus medicamentos, porque febre pode ser febre, mas também pode ser outra coisa pior, provocada ou aumentada. Segundo, se alguém tentou marcar alguma coisa em meu nome, consulta, laudo, exame, qualquer registro que pudesse ser usado depois. Eu senti o estômago embrulhar. Porque, quando a gente começa a pensar nessas possibilidades, a mente vai longe. E eu tive que me segurar para não imaginar o pior. Só que uma parte de mim já estava imaginando. Eu fiquei com medo de ter tomado algo errado. Fiquei com medo de ter confiado em um remédio que não era o meu.
Fiquei com medo de ter aberto a porta para a própria destruição. Mesmo assim, eu mantive minha regra. Eu não minto. Eu provo com fatos. Dr. Augusto pediu que todos fossem embora naquela noite, menos minha irmã e meu sobrinho. Ele disse que a casa precisava ficar tranquila e que qualquer comentário fora dali poderia virar fofoca, e fofoca vira confusão. E confusão vira desculpa para o vilão. Minha irmã não queria sair do meu lado. Meu sobrinho também não. Eu agradeci por isso. Porque, depois que a casa esvaziou, eu senti uma solidão diferente. Não era solidão de falta de gente. Era solidão de perceber que o amor que eu ofereci virou ferramenta na mão errada. Eu fui para o quarto e deitei. Não para dormir. Para pensar. O Dr. Augusto ficou na cozinha com meu sobrinho, fazendo ligações discretas, organizando coisas que eu não queria nem saber em detalhe naquela hora. Eu só ouvi pedaços. Cartório. Banco. Notificação formal. Registro. E ouvi mais uma palavra, sussurrada, que me fez virar na cama e encarar a parede. Funerária. Eu levantei devagar e fui até a porta do corredor, sem fazer barulho. Vi o Dr. Augusto com o celular no ouvido. Ele desligou e me olhou. Você ouviu? Eu assenti. Eles fizeram contato. Ele não falou mais nada. Nem precisava. Meu corpo inteiro reagiu como se alguém tivesse aberto uma janela em dia de tempestade. Eu senti frio na espinha. Como você sabe? Eu perguntei. Porque há um registro de ligação feito do número do Rafa para uma funerária, e isso não combina com alguém que só quer ajudar uma mãe doente. Eu sentei na cadeira da cozinha. Meu sobrinho ficou de pé atrás de mim, como se quisesse me segurar no mundo. Eu fechei os olhos por um segundo e me obriguei a respirar. Eu precisava ser prática. Eu precisava agir enquanto eu estava lúcida e com apoio. Porque o risco não era só perder bens. Era perder voz. Era perder nome. Era perder vida. Dr. Augusto me disse que, no dia seguinte cedo, eu iria ao médico, não ao médico que Carla sugerisse, nem ao médico da rede que alguém pudesse influenciar. Eu iria ao médico indicado por alguém de confiança dele, com registro sério, e eu faria um cheque completo. Eu não queria. Parte de mim queria fingir que era só drama, só ganância, só conversa feia. Mas a frase do Rafa não deixava. Ela me puxava para a realidade. Ela não morreu. Isso não é frase de quem teme. É frase de quem esperava. Antes de dormir, eu fiz uma coisa que eu nunca pensei que faria. Eu fui até a sacola da farmácia que Carla tinha deixado e coloquei tudo em cima da mesa. Um por um. Caixa por caixa. Eu li os nomes, as dosagens, as datas. Eu queria encontrar um erro, um detalhe fora do lugar. E eu encontrei. Um frasco tinha etiqueta meio torta. Pequeno. Quase nada. Só que eu conheço meus hábitos. Eu sei como eu guardo as coisas. Eu sei como uma etiqueta fica quando eu mesma pego na farmácia. Aquela etiqueta parecia ter sido colada de novo. Eu virei o frasco na luz e vi, por baixo, uma marca de cola antiga. Eu senti a garganta apertar e chamei o Dr. Augusto e meu sobrinho. Eles olharam também. Meu sobrinho ficou vermelho de raiva. Isso é adulteração. Dr. Augusto não afirmou sem prova. Ele só disse uma frase que me deu uma força estranha. Isso é indício. Amanhã a gente transforma em prova. Eu voltei para o quarto com um peso, mas também com uma clareza. Eu sempre fui subestimada. Eu sempre fui tratada como se eu fosse só coração. Só que eu administrei uma empresa por anos. Eu sei organizar, eu sei registrar, eu sei reconhecer padrão. Eu só precisava admitir que a minha inimiga não era uma estranha. Era minha filha. E isso não podia me paralisar. Eu dormi pouco. Acordei com a cabeça latejando, mas a febre já não era a mesma. Era como se meu corpo tivesse mudado de luta. Agora eu estava lutando por mim. De manhã cedo, eu me arrumei com calma. Escolhi uma roupa simples, mas firme. Passei um batom leve. Não para ficar bonita. Para me lembrar que eu ainda era dona da minha imagem. Carla sempre usou a minha aparência frágil como argumento. Eu não ia mais permitir. Meu sobrinho foi comigo. Dr. Augusto também, mas ficou do lado de fora,
porque ele não precisava entrar para mandar. Ele precisava estar ali para garantir que ninguém tentasse me isolar. No consultório, eu contei tudo sem exagero, só com fatos. A febre, os sintomas, os medicamentos, o frasco com etiqueta suspeita. O médico me olhou com seriedade e pediu exames. Pediu sangue, pediu avaliação, pediu tudo. E me perguntou algo que me fez prender a respiração. Quem teve acesso aos seus remédios nos últimos dias? Eu respondi sem olhar para baixo. Minha filha. O médico não fez cara de novela. Ele só anotou. Na saída, enquanto a gente aguardava os primeiros resultados, meu sobrinho recebeu uma mensagem no celular. Ele leu e empalideceu. Tia, o Rafa está no cartório de novo. Agora. Eu olhei para o Dr. Augusto. E naquele instante eu soube que, enquanto eu lutava para continuar viva, eles estavam correndo para me enterrar no papel. Quando meu sobrinho disse que o Rafa estava no cartório de novo, eu senti o sangue bater forte no ouvido, como se o meu corpo tivesse entendido antes da minha cabeça. Eu estava saindo do consultório, com pedido de exames na bolsa e a sensação de que a minha vida tinha virado uma corrida contra alguém que eu mesma criei. Dr. Augusto não fez cena. Ele só olhou para meu sobrinho e disse: "Qual cartório?" Meu sobrinho falou o nome e o endereço. E eu reconheci na hora. Era o mesmo que o doutor já tinha mencionado, o mesmo lugar onde o Rafa tinha sido visto semanas atrás. Ou seja, não era tentativa isolada. Era insistência. Insistência tem motivo. Eu entrei no carro com as mãos frias, mas com a cabeça quente. Eu não queria ir. Parte de mim queria voltar para casa e fingir que nada daquilo podia ser real. Só que a frase do Rafa, aquela frase baixa, tinha virado um sino dentro da minha mente. Ela não morreu. Eu não podia mais ser ingênua. Eu podia ser humana, mas não podia ser cega. Dr. Augusto sentou ao lado do motorista e fez uma ligação rápida. Não era para chamar polícia. Não era para criar espetáculo. Era para preparar o terreno. Ele pediu informações, pediu horários, pediu nomes, e falou uma palavra que eu aprendi a respeitar quando lidava com contratos na minha empresa. Registro. Quando chegamos perto do cartório, ele pediu para eu respirar e me manter calma. Disse que eu não precisava falar muito. Eu precisava estar presente. Porque presença muda tudo. É diferente alguém falar por mim quando eu estou longe, e tentar falar por mim quando eu estou de pé, com documento na mão e testemunha do lado. Meu sobrinho estacionou um pouco distante. Nós descemos devagar. Eu senti a rua girar um pouquinho, não sei se por nervoso ou por fraqueza. A febre tinha baixado, mas eu ainda estava frágil. Só que havia uma força que não vinha do corpo. Vinha de outra parte. Vinha da decisão. Quando entramos, eu vi o Rafa antes de ele ver a gente. Ele estava no balcão, com uma pasta, o ombro inclinado para frente, aquele jeito de quem quer resolver tudo na marrã. Ele falava baixo com uma funcionária e apontava para um papel. Eu não ouvi as palavras, mas vi a urgência. Aquele tipo de urgência que não combina com burocracia normal. Dr. Augusto encostou de leve no meu braço. Não fala nada ainda. Eu assenti. Foi meu sobrinho quem deu o primeiro passo. Ele se aproximou, sem agressividade, mas firme. E aí o Rafa virou o rosto. Quando ele viu a gente, o corpo dele travou por uma fração de segundo. Um segundo curto, mas revelador. Porque ele não esperava. Ele achava que eu estava em casa, fraca, quieta, esperando virar notícia. O sorriso dele apareceu tarde demais. Dona Nair, o que a senhora está fazendo aqui? A voz dele tentou parecer surpresa, mas os olhos dele estavam com raiva. Raiva de ter sido interrompido. Raiva de ser visto. Eu olhei para a funcionária do cartório, depois olhei para ele, e falei com a calma que eu usei a vida inteira para negociar com o fornecedor e lidar com gente que tenta te dobrar. Eu vim ver o que você está tentando fazer no meu nome. Ele deu uma risadinha curta, falsa, e balançou a cabeça. Que isso? Eu vim resolver umas coisas para Carla. Coisa dela. Mentira esperta. Mentira que tenta mudar o foco. Só que o Dr. Augusto entrou na conversa com uma frase simples. Então o senhor não se importa de nos mostrar quais coisas são.
A funcionária ficou desconfortável. Ela olhou para o Rafa, depois para mim, depois para o doutor. Eu vi o olhar dela pedindo para alguém aliviar a situação. Só que eu não tinha mais espaço para aliviar nada. A vida não estava me dando folga. Rafa puxou o papel para si, cobrindo com a mão. Isso aqui tem dados pessoais. Doutor Augusto não levantou a voz. Mas a firmeza dele foi como porta fechando. Perfeito. Então vamos fazer pelo protocolo. A senhora do balcão pode chamar o responsável. Agora. A funcionária hesitou. Rafa tentou sorrir para ela, como quem tenta comprar parceria. Não precisa disso, moça. É rapidinho. Mas eu vi a funcionária olhar para mim e perceber algo. Talvez ela tenha visto meu rosto pálido, meus olhos firmes, a pasta do doutor, meu sobrinho ao lado. Talvez ela tenha entendido que aquilo não era um genro prestativo. Era um homem tentando correr com papel. Ela chamou o responsável. Enquanto esperávamos, Rafa se afastou um pouco e começou a digitar no celular, rápido, nervoso, como quem avisa alguém que deu errado. Eu não consegui ler a tela, mas vi o jeito. E esse jeito me confirmou outra coisa. Ele não estava sozinho. O responsável do cartório apareceu, um homem sério, com expressão treinada para conflito. Dr. Augusto se apresentou e explicou com poucas palavras. Disse que eu estava ali, presente, lúcida, e que havia tentativa de movimentação de documentos em meu nome sem autorização. O homem perguntou diretamente para o Rafa. Qual o pedido do senhor? Rafa tentou contornar. Eu só queria uma informação. Qual? Rafa engoliu seco. A pressa dele brigava com a necessidade de parecer inocente. Eu queria saber sobre procuração e assinatura, porque a dona Nair está doente e a filha dela. Eu interrompi, sem elevar o tom. Eu não pedi isso. Eu estou aqui. Eu posso assinar o que eu quiser, se eu quiser. E eu não quero nada disso com ele. O responsável olhou para mim e assentiu. Depois olhou para o Rafa com um olhar que já não era amistoso. Sem a senhora aqui, sem documento específico e sem autorização formal, não há andamento. Rafa tentou dar um passo para trás, como quem quer sair de fininho. Só que Dr. Augusto ainda tinha uma carta na mão. Uma carta limpa. Ele tirou da pasta um documento e colocou em cima do balcão. Aqui está a revogação de qualquer tentativa de representação sem presença dela. Eu quero que isso conste em registro e quero orientação sobre como a senhora pode solicitar histórico de consultas e tentativas feitas no nome dela. O responsável do cartório ficou mais sério. Pegou o papel, leu, e chamou outra funcionária. Pediu para fazer uma anotação interna. Eu vi o Rafa perder o controle do rosto por um segundo. A boca dele ficou dura. Os olhos dele ficaram estreitos. E foi aí que ele cometeu um erro. O tipo de erro que gente orgulhosa comete quando está sendo desmascarada. Isso é ridículo, ele soltou, sem pensar. A gente só quer resolver logo. Resolver logo. A frase dele caiu no balcão como prova de pressa. E a pressa dele não era por meu bem. Era pela vantagem. O responsável do cartório ficou em silêncio por um instante e depois perguntou algo que me fez prender a respiração. Resolver o quê, exatamente? Rafa piscou. Percebeu que falou demais. Tentou recuar. Só organização, ué. Dr. Augusto apontou para o papel com calma. Organização não se faz escondido. Se faz com a pessoa presente. E ela está presente. Eu senti uma espécie de vitória pequena ali. Não a vitória final. A pequena. A que te dá ar para continuar. Porque, naquele momento, o cartório não era mais uma arma na mão deles. Era um lugar onde eu podia colocar barreira. Rafa pegou a pasta dele com força, como se fosse arrancar o mundo do lugar, e falou entre os dentes. Vamos embora. Mas antes de ele sair, o responsável do cartório pediu o documento dele, para registro de atendimento. Rafa hesitou. Hesitação de quem não queria nome em papel. E eu vi o rosto dele mudar para irritação. Eu não fiz nada. O responsável respondeu, seco. Justamente. Então não tem problema registrar. Rafa entregou.
A funcionária anotou. E quando ele virou para ir embora, ele olhou para mim com ódio limpo, sem teatro. Ódio de quem perdeu um atalho. Eu não desviei o olhar. Eu respondi com a minha calma de sempre. Porque eu já tinha visto esse tipo de homem no mundo dos negócios. Homem que se acha esperto até descobrir que você sabe ler contrato. Quando ele saiu do cartório, eu senti minhas pernas fraquejarem. Não por medo dele. Por cansaço. Por adrenalina. Meu sobrinho me segurou pelo braço, com cuidado. Dr. Augusto me guiou até uma cadeira no canto e pediu água. Enquanto eu bebia, ele falou baixo. Isso foi importante. Agora existe rastro oficial do nome dele tentando algo. Ele vai ficar mais agressivo, porque perdeu tempo. Eu respirei fundo. E o que eu faço? Ele respondeu com a voz mais calma do mundo. Agora a gente fecha todas as portas. Banco, plano, cartório, tudo. E a gente transforma seu exame em documento. Porque o papel que eles queriam, você vai ter. Só que do seu lado. Nós saímos do cartório e voltamos para o carro. Eu estava tentando organizar a cabeça quando o celular do meu sobrinho vibrou. Ele olhou para a tela e ficou pálido. Tia, a Carla postou um texto. Está dizendo que você está confusa, que tem gente te manipulando e que ela está preocupada com sua saúde. Eu fechei os olhos por um segundo. Então era isso. Eles iam tentar me matar de outro jeito. Se não podiam me enterrar com papel, iam tentar me enterrar com narrativa. Iam me transformar em velha desorientada para o mundo acreditar. Eu abri os olhos e olhei para o Dr. Augusto. Ela está preparando o terreno. Ele assentiu. E você vai responder do jeito que sempre respondeu. Com prova. No mesmo instante, meu telefone tocou. Número desconhecido. Eu atendi. Uma voz feminina, doce demais, falou do outro lado. Dona Nair. Aqui é da funerária. Eu só queria confirmar alguns dados sobre um plano que foi consultado ontem. Eu senti o coração parar por um segundo. E eu entendi que a guerra não era só por herança. Era por tempo. Eles estavam tentando adiantar o fim. Só que agora eu tinha testemunha, advogado, registro e um detalhe que eu não ia ignorar. Eu perguntei, bem devagar, quem foi que consultou esse plano? A voz da mulher da funerária era doce demais para um assunto tão frio. Do outro lado da linha, ela falou como se estivesse oferecendo um serviço comum, como quem confirma a entrega de água. Dona Nair, eu só queria confirmar alguns dados sobre um plano que foi consultado ontem. Eu senti a mão tremer, mas eu segurei o telefone firme. Meu sobrinho e o Dr. Augusto estavam no carro comigo, e eu levantei um dedo para eles ficarem em silêncio. Eu precisava ouvir cada palavra com clareza, porque ali podia estar o rastro que faltava. Eu respirei devagar e perguntei com calma. Quem foi que consultou esse plano? A mulher hesitou um segundo, como quem está treinada para não causar problema. Eu não posso passar nomes por telefone, senhora. Mas eu posso confirmar se a senhora autoriza. Eu interrompi, sem grosseria. Eu não autorizei consulta nenhuma. Eu não pedi plano nenhum. Eu estou viva e estou falando com você agora. O silêncio do outro lado foi curto, mas eu senti como se o mundo tivesse parado. Então ela respondeu com aquela voz que tenta se manter profissional quando algo foge do script. Entendo. Nesse caso, eu vou precisar registrar que a senhora está contestando a consulta. A senhora poderia me confirmar seu nome completo e sua data de nascimento? Eu confirmei. O Dr. Augusto apontou para o meu sobrinho e fez um gesto discreto. Meu sobrinho abriu o gravador do celular, sem chamar atenção. Não para fazer show, mas para garantir que aquilo não virasse palavra contra palavra. A atendente continuou. Obrigada. A consulta foi feita por telefone. A pessoa informou que era familiar e que a senhora estava em estado grave. Eu fechei os olhos por um segundo. Estado grave. Era assim que eles iam construir a narrativa. Qual número ligou? Eu perguntei. Eu posso informar o final do número, ela disse. Termina em 478. Eu senti o ar sair do peito. Eu não precisava de mais nada. Eu conhecia aquele final. Era o número do Rafa.
Meu sobrinho olhou para mim e confirmou com os olhos. Ele também sabia. Eu abri os olhos e falei com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Anota aí. Eu vou registrar formalmente que eu não autorizei nada e que eu estou ciente de que alguém usou meu nome para consultar serviço funerário. A atendente respondeu que iria abrir um protocolo e que eu poderia solicitar por e-mail. Ela deu um número de protocolo. Meu sobrinho anotou. O Dr. Augusto anotou também. Quando a ligação terminou, o carro ficou em silêncio. Um silêncio pesado, mas limpo. Porque agora não era mais sensação. Não era mais intuição. Não era mais dor sem prova. Agora era fato. Dr. Augusto falou primeiro. Isso é muito sério. E é exatamente o tipo de coisa que mostra intenção. Meu sobrinho apertou o volante com força. Eles estavam preparando tudo. Eu fiquei olhando pela janela, vendo o trânsito passar como se nada tivesse mudado no mundo. E foi aí que eu percebi a parte mais cruel. O mundo não muda quando a gente descobre uma traição. Ele continua normal. Quem muda é a gente. Eu falei baixo, quase para mim. Ele disse no telefone. Ela não morreu. Ele estava esperando. Dr. Augusto assentiu. A gente vai agir rápido e certo. Sem dar espaço para eles virarem isso contra você. Nós fomos direto para o escritório do Dr. Augusto. Não era um lugar grande, mas era organizado, com pastas alinhadas, tudo no lugar. Aquela ordem me acalmava. Ali eu lembrava que causa é ferramenta de gente errada. Eu não ia cair nisso. Ele sentou comigo e começou a montar um caminho simples, um caminho que eu entendesse. Primeiro, registrar a contestação com a funerária e solicitar o documento da consulta com data, hora e número que ligou. Segundo, reforçar em cartório e banco a restrição de qualquer movimentação sem minha presença. Terceiro, garantir que meus exames médicos saíssem rápido, com laudo, para cortar de vez a conversa de incapaz. E quarto, preparar uma resposta para a narrativa que a Carla já estava espalhando. Porque enquanto eu estava tentando sobreviver, ela estava tentando me matar por reputação. Meu sobrinho me mostrou o texto que ela tinha postado. Era um texto cheio de palavras bonitas e veneno por baixo. Ela dizia que eu estava confusa, que gente mal intencionada estava se aproximando, que ela só queria meu bem, e que estava lutando para me proteger. Eu li tudo sem piscar. Eu já tinha visto esse tipo de mentira antes. A mentira que não acusa direto, mas planta dúvida. A mentira que faz o público pensar, coitada da filha, a mãe enlouqueceu. E eu senti raiva. Não uma raiva explosiva. Uma raiva que vira foco. Eu olhei para o Dr. Augusto. Se eu ficar calada, isso cresce. Ele respondeu com calma. Você não vai ficar calada. Você só não vai entrar no jogo dela. Você vai responder com uma frase simples, e com prova. Só isso. Eu não queria briga pública, mas eu também não aceitava ser enterrada viva em comentários de rede social. Foi nesse momento que o telefone do escritório tocou. Era o consultório, com parte dos resultados iniciais. Eu senti o coração bater forte. A secretária falou que o médico queria falar comigo. Quando ele entrou na linha, ele foi direto. Dona Nair, eu já vi alguns sinais no seu exame que explicam a febre e o mal-estar, mas também tem um indicador que me preocupa. Pode ter havido uso de substância sedativa ou interação medicamentosa inadequada. Eu preciso investigar melhor. Eu fiquei imóvel. Meu sobrinho levou a mão à boca. O Dr. Augusto fechou os olhos por um segundo, como quem confirma um medo. Eu perguntei com cuidado. Isso pode ser acidente. O médico respondeu do jeito mais responsável possível. Pode. Pode ser erro de dose. Pode ser mistura indevida. Mas pela sua história de frasco suspeito, eu recomendo que a senhora não tome mais nada que não venha diretamente do seu controle, e que guarde os frascos para análise. Eu desliguei e fiquei olhando para as minhas mãos. A cola na etiqueta. A pressa. O papel do médico. A funerária. Eu não queria pensar no pior, mas eu também não podia fugir do óbvio. Eu falei baixo. Ela estava deixando o remédio na mesa. Meu sobrinho apertou a mão no meu ombro. Tia, a senhora não está sozinha.
E aquele não está sozinha me fez lembrar do que eu sempre fui. Eu sempre fui a mulher que segura tudo. Só que agora, eu precisava aprender a ser segurada também. Nem que fosse por um momento. Porque eu precisava estar viva para concluir aquilo. Dr. Augusto pediu que eu fosse para casa com meu sobrinho e minha irmã, e que ninguém além deles tivesse acesso aos meus medicamentos. Ele também pediu que eu não atendesse ligação de Carla e Rafa sem ele saber. Ele não estava tentando mandar em mim. Ele estava tentando impedir que eles criassem armadilha por telefone, frases tiradas de contexto, qualquer coisa que servisse para me pintar como descompensada. Quando eu cheguei em casa, eu senti meu estômago revirar. Entrar ali era como entrar na cena de um crime silencioso. Eu olhava para o aparador onde o celular vibrou, para a mesa onde a sacola foi deixada, para a poltrona onde eu ouvi minha sentença. Eu pedi para minha irmã ficar comigo na cozinha, e pedi para meu sobrinho separar todos os frascos, um por um, e colocar em uma caixa. Nada seria jogado fora. Tudo seria guardado. Tudo seria prova. Naquela noite, eu fiz algo que eu nunca imaginei fazer com a minha própria filha. Eu bloqueei o acesso dela a tudo que eu pudesse bloquear, com a ajuda do advogado. Senhas, autorizações, contatos de emergência, qualquer coisa que ela pudesse usar para se passar por mim ou falar por mim. E eu também fiz uma coisa ainda mais difícil. Eu escrevi uma mensagem curta para ela. Curta, limpa, sem emoção demais, porque emoção é o combustível da manipulação. Eu disse que eu estava bem, que eu estava acompanhada, que qualquer assunto sobre documento seria tratado com o Dr. Augusto, e que eu estava ciente de tentativas de movimentação indevida, inclusive consulta em funerária feita pelo número do Rafa. Eu enviei e fiquei esperando. A resposta veio rápido demais, como tudo nela. Primeiro veio um áudio dela, cheio de choro, dizendo que eu estava sendo injusta, que eu estava destruindo a família, que eu estava deixando gente estranha me manipular. Depois veio uma mensagem do Rafa, curta, gelada. A senhora vai se arrepender de expor a gente. Eu li e não respondi. Eu não discuto com ameaça. Eu registro. Meu sobrinho tirou print. O Dr. Augusto salvou. Minha irmã começou a chorar. Eu não entendo como ela virou isso. Eu segurei a mão dela e falei com aquela calma que eu usei a vida inteira para não assustar os outros, mesmo quando eu estava morrendo por dentro. Ela não virou agora. Ela só deixou aparecer. Na manhã seguinte, o Dr. Augusto me ligou cedo. A voz dele estava firme. Tenho o documento da funerária com protocolo, data e o final do número. Tenho também confirmação de tentativa de consulta de procuração em cartório. E o médico vai emitir laudo ainda hoje. Eu senti um peso sair do peito. Prova. Tudo o que eu precisava era prova. Ele continuou. Agora a gente fecha com chave de ouro. Hoje a gente vai reunir testemunhas de novo, mas dessa vez com um detalhe. Eles vão achar que ainda dá para controlar a narrativa. E é aí que eles vão se comprometer. Eu engoli seco. Como? Ele respondeu. Você vai convidar sua filha para uma conversa final, com a família presente. Você vai dizer que quer paz, que quer alinhar tudo. Ela vai vir achando que pode te dobrar. O Rafa vai vir achando que pode te intimidar. E eles vão falar demais. Só que desta vez, tudo vai ser registrado do jeito certo. Eu senti meu coração acelerar. Eu queria fugir. Eu queria não ter que olhar para minha filha com prova na mão. Mas eu também sabia que, se eu não encerrasse, isso ia continuar. Eles iam tentar de novo, com outro papel, outro médico, outra mentira. Eu respirei fundo e aceitei. E naquela tarde, quando eu mandei a mensagem chamando para conversa de paz, Carla respondeu em 1 minuto. Eu vou. A gente precisa resolver isso logo. Resolver logo. A pressa dela voltou. Eu olhei para o meu sobrinho e para minha irmã. E eu soube que o capítulo mais difícil não era perder herança. Era encarar a própria filha e ver se, diante da prova, ela ainda escolheria mentir. Só que eu também sabia uma coisa. Gente que planeja funeral antes da hora não suporta a luz. E eu estava prestes a acender todas as luzes. Quando a Carla respondeu eu vou, a gente precisa resolver isso logo, eu entendi que ela ainda estava com a mesma pressa. Pressa de fechar assunto antes que a verdade criasse raiz.
Pressa de controlar a narrativa antes que alguém enxergasse o desenho completo. Eu pedi ao Dr. Augusto que a reunião fosse na minha sala, com a família presente de novo. Minha irmã, meus primos, meu sobrinho. Gente suficiente para ninguém dizer depois que foi invenção. E pedi uma coisa a mais. Silêncio. Ninguém ia gritar, ninguém ia xingar, ninguém ia implorar. Eu aprendi tarde, mas aprendi. Quem faz o mal adora barulho, porque no barulho a culpa se esconde. No dia marcado, eu acordei cedo. O corpo ainda tinha sinais da febre, mas minha cabeça estava limpa. Eu arrumei a casa devagar, como se eu estivesse arrumando também o lugar dentro de mim onde a culpa costumava morar. Coloquei água na mesa. Copos suficientes para todos. E deixei um espaço ao lado da poltrona para o Dr. Augusto. Aquilo não era encenação. Aquilo era ordem. Minha irmã chegou primeiro, com olhos inchados. Meu sobrinho chegou depois, firme, e me deu um abraço que não pediu explicação. Só ficou. E às vezes é isso que salva a gente. Alguém que fica. Quando a campainha tocou e eu vi pela janela Carla e o Rafa descendo do carro, eu senti uma dor antiga, mas ela não me derrubou. Eles estavam arrumados demais, de novo. Ela com cabelo feito, perfume forte, e aquele sorriso pronto. Ele com a postura de quem entra como dono, mesmo quando não tem chave. Entraram, cumprimentaram os outros com educação, e a Carla veio direto em mim. Mãe, eu vim porque eu te amo. A gente precisa acabar com isso. Eu olhei para ela e respondi com calma. A gente vai acabar. Só que hoje acaba com verdade. Rafa puxou uma cadeira, sentou como se fosse reunião de empresa, e cruzou os braços. Ele queria mostrar poder. Só que poder de verdade não precisa mostrar. Eu fiquei quieta e deixei ele se denunciar com a própria postura. Dr. Augusto chegou logo depois. Cumprimentou todos, colocou a pasta na mesa e pediu, com educação, que ninguém interrompesse até ele terminar de apresentar os fatos. A palavra fatos fez a Carla engolir seco. Eu vi. Foi rápido, mas foi. Ela tentou sorrir. Fatos de quê, doutor? Eu só quero cuidar da minha mãe. Dr. Augusto abriu a pasta e tirou 3 folhas, uma de cada vez, como quem tira camadas de um pano até mostrar a mancha. Primeiro, ele disse. Laudo médico. Dona Nair está lúcida, apta, consciente, e não necessita de qualquer representação por incapacidade. Rafa se mexeu na cadeira. Carla desviou o olhar por um segundo. Aquele laudo era porta fechada na cara do plano do papel certinho. Segundo, o doutor continuou. Registro formal de tentativa de consulta em cartório, com o nome do Sr. Rafa, data e horário de atendimento. Rafa soltou uma risada curta. Falsa. Eu fui lá por informação. Isso é crime agora. Dr. Augusto não discutiu. Não é crime perguntar. O problema é perguntar pelo que não é seu, na ausência da pessoa, e insistir depois que a própria pessoa deixou claro que não autorizou. Há registro de atendimento e há anotação interna. A Carla levantou a mão, como quem quer cortar. Isso é perseguição. Vocês estão transformando meu marido em vilão. Eu falei antes de qualquer outra pessoa. Eu não transformei ninguém. Eu só parei de fingir que não via. Dr. Augusto passou para o terceiro documento. Terceiro. Protocolo de funerária, com data, horário e final do número de telefone que fez a consulta. Final 478. A sala inteira ficou rígida. Minha irmã levou a mão ao peito. Um dos primos soltou um suspiro baixo. Meu sobrinho fechou a mandíbula. Rafa ficou imóvel. Imóvel demais. Carla olhou para o marido, e foi ali que eu vi uma coisa que me cortou. Ela não olhou com surpresa. Ela olhou com aviso. Como se a parte dela que ainda fingia inocência tivesse acabado de perder o chão. Rafa tentou atacar. Isso é mentira. Qualquer um pode ligar e dar um número. Dr. Augusto assentiu. Por isso o protocolo inclui horário, registro de atendimento e motivo alegado. Familiar informando que a senhora estava em estado grave. Eu encarei minha filha. Quem contou para a funerária que eu estava grave? Carla. Ela piscou rápido e tentou chorar, de novo.
Só que agora o choro veio atrasado, e atraso tem cheiro de manipulação. Mãe, você está me humilhando. Eu senti a frase tentar entrar em mim como sempre entrou, porque a Carla sempre soube onde eu era mole. Só que naquela noite eu não abri espaço. Humilhação é encomendar caixão barato para sobrar dinheiro, eu respondi, no mesmo tom calmo. Humilhação é me transformar em incapaz para mandar na minha vida. Rafa se levantou, irritado. Chega! Vamos embora. Doutor Augusto levantou a mão. Antes de irem, há mais um item. Ele tirou um papel com prints anexados e colocou em cima da mesa, virado para todos. Ameaça por mensagem. A senhora vai se arrepender de expor a gente. O Rafa ficou vermelho. A Carla tentou puxar o papel, mas meu sobrinho foi mais rápido e segurou a folha na mesa com a palma da mão. Não toca, ele disse, do jeito seco dele. O silêncio ficou pesado. E pela primeira vez, eu vi o Rafa sem máscara por mais de um segundo. Ele olhou para mim como se eu tivesse tirado dele algo que ele achava garantido. E talvez eu tenha tirado mesmo. Eu tirei o acesso. Carla finalmente falou algo que parecia mais real do que todas as falas anteriores. Eu só queria segurança. Eu quase perguntei segurança de quem. Mas eu não queria debate. Eu queria fechamento. Segurança se constrói trabalhando, Carla. Não enterrando a própria mãe no papel. Doutor Augusto fechou a pasta e disse, firme e simples, como sentença limpa. A partir de hoje, a notificação formal para que Carla e Rafa não tentem qualquer movimentação em nome da Nair. Há bloqueios registrados em cartório e banco. Há atualização de contatos e autorizações. E, se houver nova tentativa, haverá medidas legais imediatas, com todo esse material anexado. Rafa abriu a boca para responder, mas não tinha mais argumento que não parecesse ameaça. Ele puxou a Carla pelo braço. Ela resistiu um segundo, olhou para mim, e eu esperei. Eu esperei um pedido de desculpa. Um fio de humanidade. Qualquer coisa. Mas o que veio foi outra tentativa. Você vai se arrepender, mãe. Você vai morrer sozinha. Minha irmã chorou alto, dessa vez. Meu sobrinho deu um passo para frente, mas eu levantei a mão. Eu não queria briga. Eu queria que a última palavra fosse minha, não deles. Eu olhei para minha filha com a dor que uma mãe sente quando percebe que o amor dela virou alvo. E ainda assim eu falei com firmeza. Eu posso até ficar sozinha um dia. Mas eu não fico mais no chão. Nem pela minha filha. A Carla ficou parada por um instante, como se tivesse ouvido algo que não esperava. Depois virou o rosto e foi embora com o Rafa. Quando a porta fechou, eu senti um vazio grande. Não o vazio de perder dinheiro, porque isso eu não perdi. O vazio de perder uma ideia. A ideia de que amor sempre salva. Às vezes amor cega. E eu demorei demais para aceitar isso. Doutor Augusto guardou tudo e me perguntou se eu queria descansar. Eu olhei para minha irmã, para meu sobrinho, para a sala que tinha sido palco de tanta mentira, e respondi com a voz baixa, mas inteira. Eu quero paz. E eu vou construir paz com prova, com limite e com coragem. Naquela noite, eu deitei, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que minha casa era minha de novo. Eu não ganhei porque fui maldosa. Eu ganhei porque eu parei de aceitar.